Construir uma cultura de aprendizagem contínua e desenvolvimento na sua organização pode ser um diferencial para ela, um divisor de águas e também um marco na sua carreira. Você quer saber como fazer isso? Então vem comigo que eu te mostro. Roda a vinheta. Construir uma cultura de aprendizagem e desenvolvimento contínuo, com certeza, fará toda a diferença para a sua organização nesses momentos que nós estamos vivendo. Esse novo normal, aonde o mundo VUCA, ele com certeza se tornou uma realidade, não é mesmo? Um mundo extremamente volátil, ambíguo, complexo, com diversas variáveis e com muitos desafios. Conseguir fazer com que a sua organização se desenvolva continuamente e entenda que essa, com certeza, é uma habilidade extremamente importante para a sua organização, isso pode e fará toda a diferença daqui para frente. Agora, como que você vai fazer isso? Como que você vai conseguir desenvolver essa cultura ou, de certa maneira, conseguir estimular se hoje isso já é dito dentro da sua organização? É sobre isso que nós vamos falar neste conteúdo, neste podcast. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, curtir o nosso vídeo. Isso nos ajuda demais, isso faz com que o nosso conteúdo ganhe relevância aqui no YouTube e nos ajuda a divulgar para outras pessoas. Também, se você não nos segue nas redes sociais, segue lá, @forxeducação no Instagram, e tem todos os demais links lá neste nosso perfil que vai com certeza te ajudar, então fique conectado conosco. Bom, vivemos uma realidade, nós já falamos, ser extremamente complexa e volátil. Vivemos também uma realidade em que os choques de gerações dentro das organizações está cada vez mais frequente e também um desafio cada vez maior. Também precisamos entender esse cenário que, por exemplo, a transformação digital tem colocado cada vez mais as organizações diante de obstáculos e também de oportunidades. Desta forma, entendendo esse cenário, conseguir fazer com que a sua organização aprenda continuamente fará com que ela consiga se adaptar a essas novas realidades, a esses novos desafios e também, com certeza, vencê-los. Antes da gente falar todas essas etapas, ou as etapas que você precisa empreender para que você tenha esse resultado dentro da sua organização, vamos entender características importantes de uma cultura que aprende continuamente. Primeiro, é uma cultura com mentes de crescimento. Você vai estar sempre vendo pessoas falando da próxima etapa, do próximo estágio, da conquista de um novo resultado, do desenvolvimento de novas soluções. São pessoas que estão a todo instante acostumadas com as novidades, com a oportunidade de dar um passo à frente. Nesse contexto, não vai ter aquela situação do comodismo, de olha, deixa como está, vamos fazer já fazemos assim há muito tempo. Não que isso seja um ponto extremamente necessário de transformação, porque nós sabemos que tem organizações, que isso talvez possa ser a sua organização, tenha culturas e processos muito bem estabelecidos e isso traz qualidade. O que nós estamos falando são mentes, pessoas que sempre estão pensando no crescimento, que não estão pensando em um processo estagnado, e sim dinâmico de desenvolvimento. Uma outra situação, uma outra característica de uma cultura de aprendizado contínuo diz respeito à curiosidade intelectual. Nós precisamos entender que dentro das organizações existem pessoas que têm grande expertise, muita experiência, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, das suas formações e todo o processo educacional que passou. Mas isso não fecha as possibilidades, não fecha as portas completamente para coisas novas. Então é preciso ter uma curiosidade de aprender o novo, de saber como esse novo pode ser encarado. E isso faz parte de uma cultura de aprendizado. Mentes que pensam em crescer continuamente, mentes, pessoas que são curiosas, que têm a curiosidade de aprender novos métodos, novas metodologias, novas maneiras de realizar o seu trabalho. E por fim, mas não menos importante, fechando esse tripé
que podemos dizer que formam uma cultura de aprendizado contínuo, diz respeito ao protagonismo na aprendizagem. Quando nós falamos de pessoas que têm uma mente de crescimento, uma curiosidade intelectual, nós precisamos adicionar o ingrediente final para uma fórmula de sucesso que diz respeito ao protagonismo. Esses profissionais, essa organização, após ter essa cultura de aprendizagem contínua, ela não vai ficar esperando pela área de treinamento e desenvolvimento, pela alta liderança da empresa. Ela vai estar sempre buscando uma forma de se desenvolver. Isso é ser protagonista. É você compreender que dentro do seu ambiente de trabalho e dentro daquilo que você realiza, você é o principal arquiteto. Você é aquele que é o centro e que pode modificar os rumos da sua organização. E sendo assim, você vai sempre buscar soluções e falando para você que está assistindo esse vídeo, que está desejando colocar uma cultura como essa dentro da sua organização, a sua empresa, os colaboradores da sua empresa vão sempre buscar o novo, vão sempre estar atualizados por si só. Por quê? Porque nós sabemos que essa cultura muitas vezes de empurrar, de forçar, de fazer com que as pessoas queiram se desenvolver, na maioria dos casos a gente perde fôlego ao longo do tempo, por que não dizer, acabamos desistindo, porque na verdade são muitas pessoas para você empurrar e nem sempre você vai ter toda a força necessária para isso. Então por que não fazer o contrário? Fazer com que as pessoas entendam que elas são protagonistas e desta maneira elas te ajudarem a empurrar todos os demais, a contaminar todos os demais positivamente e assim você ter a possibilidade, você ter uma cultura de aprendizado. Até agora nós definimos o que seria uma cultura de aprendizado contínuo, uma cultura de desenvolvimento sem pausas. Mas agora nós vamos falar sobre como fazer essa implantação. Ou melhor dizendo, como inserir essa percepção dentro de onde você está trabalhando ou dentro da organização que você vai prestar serviço ou daquilo que você deseja desenvolver aí. Primeiro ponto fundamental, você não consegue fazer uma inserção de novas habilidades ou uma percepção de importância em uma cultura organizacional sem o patrocínio de uma alta gestão, sem o patrocínio de uma alta liderança. Isso por quê? Porque essa alta liderança, essas pessoas que fundaram a organização, eles têm a chave da cultura em suas mãos, muitas vezes mesmo sem perceber. Se você conseguir ter um patrocínio de uma alta liderança, esse com certeza será o passo primordial para inserir essa percepção que a aprendizagem contínua, que o desenvolvimento contínuo é necessário dentro da sua organização. Se um dos fundadores comprar a sua ideia, você já terá aí pelo menos metade do caminho percorrido. Por quê? Porque esses irão inspirar seus diretores, seus gerentes, seus supervisores, e esses da média gerência irão inspirar os colaboradores e os demais núcleos. Dessa forma, você também terá menos resistência. Então, a primeira pessoa que precisa compreender que a aprendizagem contínua ela é importante, necessária e pode ser um grande diferencial, diz respeito à sua alta liderança. Com essa alta liderança ao seu lado, te dando suporte, você então poderá empreender ações de comunicação que poderão facilitar e, o melhor, conscientizar a todos os colaboradores da empresa sobre a importância de continuar se desenvolvendo. Se a minha alta liderança está falando, alguma importância isso deve ter, não é mesmo? Então, quando você começa a empreender uma ação de comunicação, usando as redes sociais que a sua organização tem, usando os e-mail marketings que você pode construir, as mídias offline nos pontos de maior aglomeração de pessoas, nós estamos vivendo aí um período ainda de pandemia, mas se Deus quiser, isso em breve vai passar e nós vamos ter aqueles pontos comuns de entradas, de refeitórios, de pontos de café, que com certeza você usa para comunicar determinados pontos. E neste processo de comunicação, de conscientização, nós estamos falando, sim, de você buscar sensibilizar, mas em muitos momentos fazer isso de formas indiretas, construindo aos poucos a percepção e a importância de ter uma mente de crescimento, de ter uma curiosidade intelectual e de ser o protagonista no processo de aprendizagem. Faz todo sentido, não é verdade? Primeiro eu tenho que ter um suporte
depois uma comunicação efetiva e agora o próximo passo depende da área de treinamento e desenvolvimento, que seria avaliar e definir quais são as habilidades críticas da sua organização no presente e aquelas que ela precisa aprender para se adaptar às novas realidades e aos desafios vindouros. Seu trabalho fazer esse mapeamento. Como você pode fazer isso? Você pode usar o seu conhecimento das áreas, usar o suporte dos líderes, a descrição dos cargos e tarefas, das atividades que são realizadas e, claro, fazer isso a 4 mãos. Dividir com outros membros da sua equipe, dividir com a área de recrutamento e seleção, com a área de benefícios, com a área de planos de remuneração. Dessa maneira, você vai conseguir também ter uma visão geral da organização. E não são 30, 40, 50 habilidades críticas, não. Você vai ter um rol de no máximo 10, 12 habilidades críticas para cuidar. E o próximo passo, após você mapear essas habilidades críticas, será propor um caminho de desenvolvimento para as pessoas. Então veja bem, fazendo uma breve recapitulação até aqui, nós entendemos que o cenário externo, que o mundo está cada vez mais desafiador e nos levando à necessidade de nos desenvolvermos continuamente. Entendemos o que seria uma cultura de aprendizagem contínua, com pessoas, com colaboradores, com uma mente de crescimento, com uma curiosidade intelectual e também com um protagonismo na aprendizagem. Compreendemos que, para agora inserir essa cultura dentro da organização, você terá que ter um suporte da sua alta liderança, uma comunicação e um plano de comunicação efetivo, podemos dizer assim, que você possa definir de maneira mais simples possível quais são as habilidades críticas da sua organização e então construir um caminho para que as pessoas possam assimilar essas novas habilidades. Esses caminhos podem ser construídos através de trilhas de aprendizagem, cursos, eventos, ações em geral, que podem, de certa forma, ir desenvolvendo pouco a pouco todas essas habilidades. E aqui vai uma ressalva muito importante. Não tenha pressa. O importante é você compreender que uma cultura ela só pode ser consolidada ou ela só pode ser alterada ao longo de um tempo. E nem sempre esse tempo é no curto prazo. Ele pode ser no médio e até mesmo no longo prazo. Então, comece devagar, mas seja constante. É mais importante que todos os dias você melhore 1 centímetro, 1 centavo, 1 segundo do que você pensar em saltos. Não pense nessa ação de transformação da cultura de aprendizagem da sua organização como algo para 3 meses, para 1 mês ou até mesmo para 1 ano. Isso pode demorar 2, 3, 4, quem sabe até mais. Mas o importante é, com um crescimento contínuo, passo a passo, todos os dias, você vai chegar lá. Então, nós chegamos ao desenvolvimento das trilhas de aprendizagem, desenvolvimento de um processo que você agora vai ter que avaliar. Então agora essa avaliação vai te dar o fechamento do ciclo para desenvolver uma cultura de aprendizagem. Então você tem o suporte da alta gestão, logo depois você definiu quais são as habilidades críticas que a sua organização precisa continuamente se desenvolver, você propôs um caminho e está avaliando se as pessoas realmente estão conseguindo evoluir. É muito importante que nessas métricas que você definir, que você definir ali para que as pessoas percebam se estão evoluindo, isso possa ser por elas mesmas. Que você sim, sempre esteja revisitando e avaliando, mas que elas também sintam essa evolução e percebam esse crescimento. Dessa maneira, aquele protagonismo vai ser cada vez mais estimulado e você vai ter uma série de novidades, uma série de coisas novas acontecendo, porque as pessoas mesmo estão criando. E esse ciclo, ele não vai ter fim. Você vai sempre avaliar, e aí você vai conversar com a sua alta direção e junto com ela e com todos os seus pares, inclusive as lideranças da organização, definir novas ações. Avaliar se as competências críticas que você definiu, que você colocou ali, elas realmente estão sendo atingidas, elas estão sendo adquiridas pelos colaboradores. E não tendo resultado positivo, não fique preocupado. Isso acontece.
Empreenda modificações na sua estratégia, mudanças de foco, mas é muito importante que você estabeleça para a organização aonde ela pode chegar com isso e cada vez mais dê feedbacks constantes. Esse ciclo nunca vai ter fim. E também novas ações podem ser desenvolvidas. É claro que nós estabelecemos aqui um roteiro para que você tenha resultado e nós acreditamos que esse roteiro pode e fará toda a diferença para que você insira essa habilidade dentro da cultura da sua organização, a aprendizagem contínua. Mas existem subtarefas, subações, ações dentro desses marcos que nós colocamos para vocês, que com certeza você terá dúvida, você precisará de apoio, você precisará de suporte. Mas uma coisa muito importante, não desista, não desanime e entenda. Essa ação que você vai começar ou que você tem o desejo de continuar desenvolvendo pode e fará toda a diferença para a sua organização e será um marco na sua carreira. Bacana, não é mesmo? Espero que tenha ajudado, que ajude a você no seu desenvolvimento. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer trocar alguma ideia, coloca aqui nos comentários. Teremos todo o prazer em te responder e em estar juntinho com você. Até a próxima. Um abraço!